A seguir... Olá pessoal, quinta-feira, dia 29 de junho e no Mundo UFG de hoje, você confere um pouco da história da TV UFG. Vamos te mostrar como tudo é pensado para chegar até aí na sua casa. Vem com a gente, o Mundo UFG já está no ar. Muito bem, pessoal. Antes de começar o programa, eu quero te lembrar de correr lá no nosso Instagram, @TVUFG, e participar das enquetes de hoje. No segundo bloco, eu trago o resultado para você. Então é isso, sejam muito bem-vindos. Vocês que acompanham aqui a TV UFG e também a Rádio Universitária 870M. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelos black power, e eu uso barba. E nesse bloco, o intérprete de Libras é o professor Diego Barbosa, coordenador do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele branca, com cabelos e olhos castanhos, e também tem barba cheia. Muito bem, e já estão aqui com a gente os nossos convidados de hoje, aqui com a gente no estúdio, o professor Uvemar Sidney Nince, da Escola de Engenharia Elétrica Mecânica de Computação da UFG. Ele que foi responsável pela implementação, gente, de todos os projetos de engenharia aqui da TV UFG. Ele se descreve como um homem de pele branca, com cabelos e olhos castanhos. Também com a gente o professor Getúlio Júnior, ele que também é da Escola de Engenharia Elétrica Mecânica e de Computação da UFG, que também é apresentador do Interprograma Histórias das Invenções. A gente vai falar um pouco sobre a interprogramação, sobre toda a programação daqui a pouquinho. Ele se descreve como um homem branco, alto, com cabelos lisos e repicados. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Que bom tê-los aqui. Professor Uvemar, o senhor que participou dessa criação, está aqui, né? Viu essa TV surgir, participou de tudo isso, como que o senhor vê ela hoje? Conta pra gente. Com muito orgulho, né? E principalmente no ponto que nós chegamos agora de produção, que está bem mais evoluída em relação ao que a gente viu no início, pelas dificuldades que se tinha. Então, acho que nós evoluímos muito bem. Hoje eu sinto um orgulho muito grande de ter participado da construção da TV. É aquela história, quando chegou aqui era só mato? Brincadeiras à parte, era realmente assim, um buraco a ser explorado, né? A gente comprou o transmissor, colocou ele em funcionar no site do Canal 13, emprestado, cedido, e colocamos com equipamento improvisado, amador, a imagem improvisada no ar aí. Porque tínhamos que ocupar o canal, senão a gente perderia pela quarta vez, né? Nós já perdemos 3 canais anteriores. Olha só. Que nós não ocupamos, né? E foi cedida a outras emissoras. Então, essa aí o professor Edivar, reitor na época, falou, não, nós não vamos mais perder esse canal, vamos ocupá-lo. Que coisa boa. E é por isso que nós estamos aqui hoje, né, professor Getúlio? O senhor também que está desde o início fazendo parte dessa programação, com história das invenções. Conta pra gente como é que foi que surgiu a entrada do senhor aqui, como que foi esse convite, como que foi? Então é muito interessante, né, desde a nossa participação na História das Invenções e até antes disso, né, porque eu, por assim dizer, eu acompanhei todo o processo que estava acontecendo dentro da universidade, especialmente para a criação, né, da TV UFG, né? Então, juntamente com o professor Uvemar, em algumas etapas desse projeto que foi construído dentro da universidade, né, nós acompanhamos. Mas aí lá pelas tantas, né, a gente estava ali, será que, né, por ter também o laboratório de engenharia multimídia, será que era possível, né, ter um interprograma dentro da programação da TV UFG? E aí isso foi pensado, foi construído e a gente tem até hoje, né, esse interprograma aqui na TV, que realmente é muito bom para mim, né, para os estudantes que participam do projeto, e realmente é muito importante para mim estar aqui hoje. Obrigado. Inclusive um presente para a gente também, para vocês que estão aí nos acompanhando.
O interprograma, pessoal, são os programetes que passam entre uma programação e outra aqui dentro da grade de programação da TV UFG. Inclusive, um outro presente que o professor Getúlio proporcionou para a gente foi a criação desse livro aqui. Eu vou passar para ele até para focar aqui na capa e ele falar para a gente um pouquinho sobre a criação desse livro, que ele vem de uma maneira bem interativa, né, professor Getúlio? Com a história ali do primeiro episódio do História das Invenções aqui dentro da nossa grade de programação. Exatamente, Cássio. Ao criar esses roteiros do História das Invenções, são 24 episódios cada temporada, né? Então nós criamos ali toda essa história a partir de invenções até chegar a uma invenção mais antiga para uma invenção mais moderna, né? E aí ao documentar isso por meio dos roteiros, isso permitiu a gente também fizesse esse livro, né? Então nós criamos aqui, resgatamos uma patente que já expirou, por assim dizer, né? Podemos ilustrar o livro com essas patentes mais antigas. Criamos ilustrações para me inspirar para a criação de obras de arte. E aí documentamos cada episódio, ligando diretamente, né, para o YouTube com aquele episódio daquela temporada. Então o livro é isso, é uma documentação realmente das temporadas do História das Invenções. Vamos voltar a falar dele agorinha, mas agora eu quero perguntar para o professor Uvemar. O senhor estava contando sobre aquele processo de criação, né? Até porque houve essa necessidade de que não, agora temos que ir mesmo, porque senão a gente perde novamente a concessão. Como que foi que chegou esse convite para o senhor? O professor foi convidado como? Muito interessante como aconteceu, porque eu estava na sala de aula, lá na engenharia, dando aula, e alguém me entregou uma convocação para comparecer à reitoria. E o reitor tinha recém-possado. Falei, poxa, eu nem conheço o novo reitor, Mas fiquei curioso, né? Então vim aqui, era o professor Edivar. Ele falou para mim, olha, eu te convoquei aqui porque eu quero montar a nossa TV. Eu não quero perder mais canal, não. Aí eu falei para ele essa frase, professor, você tem uma rádio aí que dá 1000 problemas. Você quer montar uma televisão, mas dá 10.000 vezes mais, né? Não, nós vamos montar. E vamos montar a televisão. E assim foi o início, né? Eu trabalhei diretamente no gabinete, né? Então a gente teve todas as facilidades, né? Porque é aquela história. Quando tem a vontade política para resolver, a gente resolve. E o professor Edivar é uma daquelas pessoas que, para mim, tem dois tipos de pessoas. O que espera acontecer, as pessoas que esperam acontecer, e o que faz acontecer. O professor Edivar é daqueles que faz acontecer. Então, nós vencemos todas as barreiras, que não foram poucas, para colocar o sinal no ar, falta de dinheiro, esse problema todo, né? E está aí, o resultado está aí. E hoje com uma grandiosidade, né? Assim, a gente percebe que a nossa programação hoje, ela serve realmente para levar conhecimento para o nosso público. É uma TV educativa, é esse o propósito principal. Considerando a interdisciplinaridade que existe em tudo isso, porque vocês são da engenharia, existe essa troca de conhecimentos, né? Nós estamos aqui o tempo inteiro com especialistas. Qual que é a visão do senhor hoje, então, como vendo da maneira que está, essa importância como uma TV educativa? Então, Cássio, hoje, né, me preparando para estar aqui, né, eu tentei relembrar várias coisas importantes que aconteceram durante todo esse trajeto, né? Então, por exemplo, nós temos coisas assim muito interessantes que aconteceram ao longo desse caminho, desse processo, né? Então, nós tivemos trabalhos científicos publicados em revistas, né? Sobre televisão digital, aspectos técnicos mesmo, né? Então, com orientação de alunos tanto na pós-graduação, na graduação, né? Então, assim, teve uma evolução muito grande, né, de trabalhos científicos, tanto em congressos, em revistas, mas eu, por assim dizer, né, tenho o pezinho lá nas artes, né? Eu gosto também de participar também produzindo coisas, né? Então, assim, eu tenho essa vocação e eu acabei, né, produzindo algumas coisas nesse sentido, né? Então, é aquele professor de engenharia, mas também com o pezinho nas artes. Eu costumo me definir por conta disso, né? Aqui na capa do livro, inclusive, repense, invente, faça a diferença. Por que desse título? Então,
Isso porque todos os episódios, né, todas as temporadas, né, ele termina com esse pensamento, né? Repense, invente, faça a diferença, né? Então aí ficou esse título, né? Repense, invente, faça a diferença. Então o primeiro refere à primeira temporada, né? Segundo semestre vai sair o segundo da segunda temporada que está no ar. E nós já estamos preparando o terceiro e a última temporada, né, para se lançar no ano que vem, que é referente à terceira temporada que está em produção. Professor Getúlio, o mais interessante que eu acho do livro é a interatividade que existe nele, né? Essa coisa de colocar um livro que o senhor fez ali, elaborou, e tem essa coisa de manter a estrutura do livro, do sensorial, de passar a página e tudo mais, mas ele também tem um QR Code no final de cada capítulo, que é justamente para quê? Conta aí para o público. Então, isso é interessante, né? Eu sou da era, né, do livro de papel, eu amo o cheirinho do papel, a textura, né? De passar. Tem isso, né? Então, o livro, ele tem essa característica, tem lá as invenções, né? E termina com repense, invente, faça a diferença, provocando o leitor para que realmente, né, faça realmente a diferença no mundo, transforme o mundo, né? Aí tem uma invenção mais antiga, né, para ele se deliciar também, aqui no caso tá mostrando essa questão da fotografia, né? Então tem uma câmera fotográfica antiga, que é uma patente, né, interessante, né? Aí lá tem uma ilustração que eu criei a partir disso, né? E aí você falou do QR Code, né? Aqui está linkado um QR Code para o leitor, o telespectador, né, se conectar a esse episódio da primeira temporada na TV UFG, né? Ou seja, professor Uvemar, vem com uma documentação desse interprograma que vem fazendo parte aí da grade já há muito tempo. E aí, para tudo isso ir ao ar, é necessário colocar uma parafernália para funcionar. No início o senhor mesmo estava dizendo que teve que fazer um improviso. Era com o que tinha, né? Exatamente, era com o que tinha e assim colocamos no ar. Foi a única forma de ocupar o canal. Aí depois a gente desenvolveu o projeto do estúdio, né? Comprou o estúdio e chegamos no ponto de hoje. Que nós mostrando ali hoje. O switcher, inclusive, ó, o pessoal que está aí acompanhando, esse é o nosso switcher, que é justamente o local onde... Eu costumo dizer que é o coração da TV, né? O coração da nossa programação. Sem esse pessoal que está aí trabalhando por trás das câmeras, realmente não tem como colocar essa programação no ar. Agora eu fico imaginando, quando o senhor chegou, tinha só uma mesa ali para colocar tudo isso para funcionar. Não, era muito improvisado, né? A gente não tem as facilidades que vocês têm hoje. Mas a gente tinha que colocar no ar, ocupou. Era muito amadora a coisa da televisão, mas com esforço a gente colocou e ocupamos o canal, que era importante ocupar. Veja, a televisão começou a funcionar analógica no canal 14. Veja, o Brasil é um país muito burocrático. Nós já sabíamos, lá quando a gente começou, 2007, que a televisão digital já estava definida. Então a gente tentou já que nós vamos montar a TV, vamos montar digital logo. Mas o Ministério não permitiu. Não, a concessão de vocês é analógica, vocês têm que operar isso 2 anos para depois pedir a digitalização. Então a gente fez essa improvisação exatamente para ocupar, não gastar dinheiro e comprar o definitivo já digital. Sabendo que vem algo novo pela frente, sabendo que vem algo mais tecnológico, você tem que investir todo um dinheiro no analógico para depois ir para o digital, né? A gente fez algumas coisas que, por exemplo, o transmissor analógico, a gente comprou um transmissor que poderia ser digitalizado. E isso aconteceu. Então, ele funcionou analógico no canal 14, nós compramos um novo digital do canal 15 e mandamos ele para o fabricante para digitalizar o analógico. Então, ele hoje é o nosso transmissor reserva. Então, a gente não perdeu, porque caso contrário, era jogar fora. O senhor vai falar. E interessante que eu acompanhei dessas etapas, desse processo, né? E eu lembro de nós estarmos em São Paulo, eu e o professor Uvemar, né? Numa dessas expedições, por assim dizer, né, para desbravar e desamarrar esse projeto, claro, né? E eu lembro dele definir uma coisa muito interessante, né? Tudo que era interno de estúdio seria analógico, digital. E o restante, claro, tinha que ser analógico para mandar o sinal no ar, né? Então, na verdade, aqui dentro já nascemos digital, as câmeras, né, as produções, tudo. Para quê?
nesse momento da virada do analógico para o digital, estávamos então preparados, né? E eu lembro dessa estratégia muito bem definida numa dessas reuniões lá, né, professor Ibermar, costurando esse projeto. Foi muito interessante, eu acompanhei isso. Então a gente não perdeu dinheiro, quer dizer, fez muito com pouco que a gente tinha, né? Então o estúdio já foi digital, enquanto o transmissor digital não entrou no ar, a gente tinha um conversor. Então todo o estúdio era digital, entrava numa caixinha e saía um sinal analógico para ir para o transmissor analógico no Mendanha. Então, Lá no Mendanha também era só mato no espaço, como que era? Como assim? O local das antenas, tudo mais? Lá fica o transmissor e as antenas, que é o sistema irradiante. E aqui o estúdio. No início compartilhado, né? Então a gente compartilhava a antena com a TV Brasil Central, né, inicialmente. Só depois ele vai falar um pouquinho de como é que foi essa transição para nós temos a nossa própria torre, que também foi uma jornada, né, professor Ibermar? Nós não tínhamos local, então foi feito um acordo com o Canal 13, que é do governo do estado, eles nos cedeu a torre para a gente colocar a nossa antena. Então nós montamos um container ao lado, uma casinha, um container, onde ficava o transmissor e a gente usava deles o terreno e o espaço na torre, até montar o nosso. Já para o digital nós compramos o terreno, montamos a estação, montamos a nossa torre, então, de forma definitiva. E aí nós temos dentro do próprio curso, né, que os senhores são professores, a Liga das Invenções também, né? Como que ela funciona? Explica pra gente. Então, a Liga de Invenções ele foi um projeto muito interessante do ponto de vista de tentar buscar, né, a inovação, que era uma coisa que estava iniciando um tempo atrás aqui na universidade, né? Então, através de desenvolvimento de projetos, nós conseguimos ali, né, por assim dizer, né, fazer o registro dos primeiros desenhos industriais junto com os estudantes de graduação, né? Desenhos industriais de algo realmente muito interessante, né? Então a gente tem esses desenhos industriais de uma mesa interativa que foi feita e também de uma cabine de simulação de voo, né? Na verdade é só o desenho industrial disso. Mas assim, só retomando, cara, se você me permitir, sobre essa questão da torre ainda, claro, né? O professor Ibermar, ele tem uma capacidade, né, de fazer as coisas acontecerem assim, do ponto de vista realmente da engenharia. Eu lembro de um desafio técnico muito grande que é essa questão da torre, né, professor? Né? As torres de telecomunicações, elas têm problemas técnicos que não é da engenharia elétrica, é da engenharia mecânica. E eu lembro dele correndo aqui na universidade para resolver esse problema, que é uma particularidade muito interessante, ainda lá nessa digitalização da TV UFG. Agora, inclusive. Nós consultamos o pessoal da mecânica e o pessoal da civil, porque tinha que construir uma base da torre, então quem supervisionou, quem analisou os projetos foi a engenharia civil. E da torre, em termos de estrutura, foi o pessoal da mecânica. Então, é uma coisa que tem que ser colocada aqui, que é a primeira universidade que ela construiu a sua própria TV. Porque as outras que eu tenho aí, que a gente tem conhecimento, foram contratar técnicos de fora para montar o projeto, a TV. E não, aqui foi com o pessoal interno nosso, foi um desafio. Olha só, a gente volta a falar disso agorinha, pessoal, mas agora nós vamos para nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo comercial. Aproveite, inclusive, esse intervalo para você agora votar nas nossas enquetes que estão já lá no Instagram, @TVUFG, e daqui a pouquinho eu trago também as respostas. Mande também seu comentário, tire suas dúvidas, mandando perguntas aqui para os nossos entrevistados, por meio do nosso WhatsApp, que é o 62991811406. Não saia daí, porque a gente volta já já. Nenhuma descoberta humana começa sem pesquisa. É ela que faz a sociedade crescer e caminhar, que encontra soluções, promove a evolução de um país, melhora a qualidade de vida das pessoas e garante o futuro. Desde 1981, a Fundação de Apoio à Pesquisa, a FUNAP, trabalha com a gestão de projetos de pesquisa, ensino e extensão, bem como o desenvolvimento institucional e inovação tecnológica. Ela atua como um verdadeiro escritório de negócios em apoio à Universidade Federal de Goiás e outras instituições científicas e tecnológicas nacionais, conectando o conhecimento acadêmico à experiência profissional para a promoção do desenvolvimento
desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro. A FUNAP toma decisões baseadas nos princípios fundamentais: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Traga seu projeto para a Fundação. Acesse o site funap.org.br ou entre em contato pelo telefone 3216-7300. FUNAP, porque grandes ideias precisam de apoio. Hoje sobre a história da TV UFG, contando um pouquinho disso para vocês. Nesse bloco, o intérprete de Libras é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos escuros. E agora nós vamos conferir, pessoal, o resultado das nossas enquetes de hoje. Pode pôr na tela, vamos ver o que o pessoal disse aí, respondendo então essas perguntas. Perguntamos assim, ó, qual é a sua opinião sobre a qualidade da programação da TV UFG? Olha, 100% das pessoas que estão aí nos acompanhando, então, disseram excelente, estão satisfeitas com a nossa programação. Essa que é uma luta diária, né, da gente realmente buscar conteúdos educativos, conteúdos que vêm para agregar na vida desses nossos telespectadores. A próxima pergunta que nós colocamos, pode colocar ela aí na tela. Nós perguntamos, você indicaria a TV UFG para outras pessoas? Sim, com certeza, 100% das pessoas. Muito obrigado por você que interagiu, respondeu aí a nossa enquete. E aí agora, então, a gente volta aqui com os nossos entrevistados, de volta aqui para a gente continuar falando, então, sobre a história da TV UFG. Eu estou com um livro aqui, inclusive, Sistemas de Televisão e Vídeo Digital, do professor Uvermar. Eu vou até passar para ele, para o senhor falar um pouquinho mais sobre esse livro, sobre o conteúdo que o senhor traz. Veja, tem uma historinha antes, né? Quando eu fui... A minha especialidade mesmo profissional é antenas, propagação em micro-ondas, né? E televisão. Então, para tocar esse projeto, foi um grande desafio. Eu tive que me preparar para isso, porque a televisão digital era uma tecnologia nova e que a gente tinha um conhecimento assim mais superficial. E aqui, para montar esse sistema, eu tive que aprofundar. Então, eu realmente arregacei a manga, pesquisei, comprei vários livros, fui estudar o assunto, fiz cursos, né, no próprio Inatel de televisão digital, que é uma escola mais conceituada em termos de televisão no Brasil. Então, eu me preparei e fiz as minhas anotações. Então, terminado o projeto lá colocamos no Área Digital em 2017, eu fiquei com esse volume grande de anotação e tudo. Aí um dia eu pensei, olha, eu vou fazer o seguinte, como eu tive um grande trabalho para coletar tudo isso, e isso está em vários livros, revistas, não, eu vou colocar isso num livro. Eu já tinha escrito um livro, é mais fácil fazer o segundo. Então, peguei essas anotações e coloquei. Então, o objetivo foi tudo que eu aprendi, tudo sobre televisão, e quem quiser começar a entender o sistema, está tudo aqui. Inclusive, o objetivo dele foi desenvolvido como sendo um handbook, livro de mão, que fica na mão do técnico. Tanto serve, o Tiago tem um dele na mesa dele lá, porque qualquer coisa que ele quer ver aqui, que a gente não sempre esquece, vem aqui que está tudo aqui. Como configurar o transmissor, como mudar os parâmetros, então está tudo aqui. Então, foi com esse objetivo de não jogar essas anotações fora e colocar aí para as pessoas utilizar. E foi muito bem recebido lá no Inatel, né, que estava adotando ele, me deram, acharam muito bom. Então, é isso aí. Então, foi traduzir, converter num livro os conhecimentos que eu adquiri para montar o sistema de televisão. Pedi para o pessoal da técnica fechar no senhor aí a câmera, o senhor pode olhar nessa câmera 1 e mostrar a capa do livro. O senhor estava me dizendo, inclusive, que esse é a segunda edição. É o segundo livro. Segundo livro. O primeiro teve 2 edições. Aliás, é raro o livro técnico no Brasil ter 2 edições. O primeiro teve. Então, esse agora eu lancei ele o ano passado, né, em outubro do ano passado. Então, está aí. Como parceiro de trabalho, professor Getúlio, o senhor acompanhou
desse processo também? Então, o que eu posso dizer? Em êxtase, né? Porque eu fui aluno do professor Uvermar, né, em 4 disciplinas técnicas na escola de engenharia. E que me deu toda a base de ser o engenheiro que eu sou hoje, né? Professor, engenheiro, artista, mas assim... E aí ele tem essa facilidade, né, por ter trabalhado na iniciativa privada, né? E aí ele tinha realmente essa formação, né? Então eu lembro de disciplinas como televisão digital, né, a gente fazendo projetos de engenharia de televisão analógica, né, professor? Tivemos a disciplina de acústica, né, que é muito interessante, como revestir acusticamente os ambientes, né? Olha só, né? Tivemos radioenlace, como que nós podemos conectar uma antena a outra, né, com visada direta. Essa disciplina também é muito interessante, né, professor Uvermar? Então tudo isso fez parte da minha formação, né? Então, e depois eu acompanhei ele como colega de profissão, como professor, né? E sempre a gente tinha essa conexão, né? Essa vontade, né? E hoje, atualmente, muitas dessas disciplinas que ele ministrava, eu ministro também, né? Quem ministra atualmente essas disciplinas na Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação, né? Sou eu, né? Então, eu tenho essas disciplinas lá, quem está ministrando atualmente sou eu. O que a gente percebe é que, assim, a TV... mais do que uma radiodifusão, né? uma transmissão de conteúdos de qualidade, ela também se torna um laboratório de interdisciplinaridades. Né? Hoje nós temos aqui estagiários de publicidade, de jornalismo, também das áreas técnicas. Então, assim, tudo isso vem como algo que vem para agregar mesmo na formação desses alunos da UFG, né, professor? Exatamente. E a gente utilizou, aqui vários alunos passaram durante a implantação desse projeto. Inclusive o Tiago, né, foi nosso atual engenheiro. Começou. Ele tem uma situação dele interessante porque ele foi o primeiro a ser contratado, né? E ele participou dos primeiros rabiscos aí do projeto desde o início. Montagem do transmissor, ele ajudou a carregar a caixa de equipamento lá, tem foto dele tirando caixa do caminhão, ajudando os caras a montar lá. É isso aí, é aluno nosso. Então hoje é um cara ultra experiente, né? A gente percebe assim que aquela semente foi plantada lá no início, então ainda vem perdurando e é essa semente que cresceu, se tornou árvore, que vai fazer com que novos alunos passem por aqui, vá se formando e vá se tornando pronto para o mercado de trabalho, né? Porque, como o senhor estava dizendo, hoje o senhor que foi aluno do professor Uvermar é quem ministra as aulas também da área de engenharia de televisão. Exatamente, né? E é interessante essa questão, né, das gerações, né, são muito próximas, né? Então, assim, hoje a gente diz, né, que essa diferença cada vez menor entre o aprendiz e o professor, né? Sim. Então, cada vez vai diminuindo, né? Então, assim, é muito interessante a gente, né, ter hoje, por assim dizer, netos, bisnetos, né, nessa formação que a gente fala que é continuada, porque isso não para, né? Sempre a gente está estudando, melhorando, né? Agora mesmo nós estamos aplicando as tecnologias de inteligência artificial, dos algoritmos de redes neurais artificiais, para melhorar a cobertura do sinal da televisão, né? Então, assim, não para, né? É uma constante evolução nesse processo. E para chegar com a qualidade que chega na casa do telespectador, comentar sobre essa cobertura do sinal, passando do analógico para o digital. Quero que o senhor comente para a gente. Olha, é o seguinte, a gente utilizou todos os conhecimentos que a gente tinha e para fazer o melhor possível, né? E eu até teve certos momentos que eu fiquei meio preocupado porque eu tive carta branca para decidir as questões técnicas, né? Então, mas a gente aplicou os conhecimentos e a nossa antena foi dimensionada, ela foi fabricada na Austrália. Por que a Austrália? Na verdade, o fabricante é alemão. Ele tem fábricas no Brasil e em outros países. No Brasil não fabrica antena de televisão. A fábrica dele é na Austrália. Então, a gente fez a especificação da antena exatamente para o nosso caso. Então, ela foi fabricada lá na Austrália. E quando montou,
Antena, a gente foi a campo medir para conferir se realmente funcionou perfeitamente conforme planejado. Então, hoje, nós temos a nossa segunda melhor imagem de Goiânia. Isso foi medido em campo, eu medi todas as outras emissoras e foi uma surpresa, porque pelo nosso dimensionamento, eu achava que a gente iria ficar abaixo das grandes redes aí, as 3 principais redes. E quando eu vi que a gente só perdia para uma, me explodi de alegria, né? Poxa, não era... Que maravilha. Mas então o que aconteceu? Nós foi uma televisão barata, toda a história dela, eu fiquei com esse número na cabeça quando nós terminamos, custou 10 milhões. Pra você ter uma ideia, só o estúdio da Anhanguera, na época, ficou em 13 milhões. Só o estúdio. Então, deve ter ficado uns 50. Deve ter ficado uns 50 enquanto nós fizemos com 10. Mesmo tendo que montar uma imagem analógica. Por quê? A gente usou o melhor possível, da forma melhor e exatamente direcionada. O que tem muito nesse mercado que a gente sentiu aí é o pessoal fazendo acordos com os fornecedores para fornecer o tipo A, B ou C. Então, o projetista ou o implantador, ele tem um acordo com o fabricante. Na verdade, parece que ele atende mais a necessidade do fabricante do que do seu cliente. Mas o fato é que foi uma surpresa, porque a nossa televisão é a quinta mais potente, né? A quinta. E nós temos a segunda imagem. Quando coloca no ar, nós somos o terceiro em potência. No entanto, emissoras como a mais potente em termos de Goiânia é uma emissora aí que tem, parece que a quinta imagem. Olha só. Então, ou seja, é mais ou menos isso. É uma corrente, né? Se você, dessa corrente, porque isso é um sistema, como se fosse uma corrente. Se você coloca um elo fraco nessa corrente, é ali que ele vai arrebentar. Então, não adianta você contratar um transmissor Rolls-Royce, tá? Como tem uma aqui, uma concorrente nossa aí de universidade, comprou um Rolls-Royce. O transmissor é um Rolls-Royce. O que é isso? O melhor do mundo. E o mais caro do mundo. No entanto, não tem a mesma coisa. O resto da cadeia não é compatível. Isso. Então você não obtém os resultados do que o Rolls-Royce pode te dar. Mesma coisa você comprar um Rolls-Royce para andar em estrada de terra. Não precisa. Então aí a gente percebe que tudo é uma questão mesmo de estudo e o conhecimento técnico da coisa para que haja essa qualidade também na transmissão, né, professor Getúlio? Exatamente, isso é a mesma coisa do som, né? Você precisa ter os microfones bons, a caixa de som boa, a captação boa, o software bom. Não precisa ser tudo melhor, mas se você tiver tudo bem dimensionado na televisão, tudo, isso vai se balanceando, né? E no final você entrega algo muito melhor. Então não adianta, não é ter o melhor, né, carro do mundo, o melhor transmissor do mundo. Você precisa ter, né, por assim dizer, né, toda uma cadeia toda isso, balanceada. Coerente. Na mesma categoria, tudo coerente. Você obter o resultado. Não adianta você colocar um super elemento ali no meio que ele não vai mudar a cadeia, o resultado final. Então tem que ser tudo coerente. E aquela história, além da conectividade, dessa parte técnica que gera toda essa imagem de qualidade, é preciso ter também conteúdos de qualidade, né? E aí no momento que o senhor vem com a História das Invenções, é justamente transmitindo para o nosso público, assim como nós buscamos sempre fazer com toda a nossa programação, é traduzir a ciência, traduzir os termos que são muito científicos para o nosso público. Esse é um desafio diário do senhor quando o senhor está produzindo os capítulos da História das Invenções? Sim, Cássio, e é tão interessante nesse aspecto, né, que quando eu estou ali, né, escrevendo esses roteiros, são roteiros curtos, mas ali eu entro de corpo e alma, né, às vezes eu começo às 6 da manhã e vou até à noitinha, escrevendo o episódio ali, né? Então você entra naquilo ali e realmente você precisa traduzir isso de uma forma mais fácil para o telespectador, né? Então tem esse desafio.
mas não tem como apaixonar por alguns episódios, né? Eu estou lembrando aqui de um episódio, o Flip Flop da primeira temporada, que nós tivemos a surpresa, né, de ter sido premiado, né, pela Sociedade Brasileira de Telecomunicações. Os meus pares da área técnica, que não são de produção de conteúdo, premiando ali, né, um episódio pela linguagem, pela forma como que a gente trabalha. Então, assim, realmente é algo muito interessante, não tem como, né, assim, a gente não ficar surpreso por essas questões, né. Tem um outro episódio da segunda temporada, eu estou me recordando aqui, né, que fala sobre o sabão. Ali é como se eu estivesse lembrando da minha avó, né, fazendo sabão, né, da minha mãe também, né? Então, assim, é muito interessante. E aí você fala de uma linguagem tão simples para o telespectador, que é isso que traduz um pouco desse sentimento quando eu estou preparando, né? Na atual terceira temporada que nós estamos ainda gravando, né, tem um episódio que me chamou muita atenção, né, a invenção da penicilina. Não tem como viajar lá nos laboratórios da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e ver o Alexander Fleming, né, o Dr. Alexander Fleming, no seu laboratório, meio que perdido ali, né, meio zoado, meio bagunçado, e ele descobrindo a penicilina da forma como que foi, e a importância que teve isso 9 anos depois da descoberta, né? Então, assim, é de arrepiar, assim, quando eu estou ali imerso. Parece uma coisa simples, mas não, mas mexe muito comigo ali na hora que eu estou criando esses episódios, né? Mas temos que lembrar também dos alunos, que fizeram os pré-roteiros até chegarmos nesse formato final ali, onde eu realmente vou lá e faço essa imersão final para fechar os episódios, né? Olha, eu já quero agradecê-los aqui por essa aula de engenharia, também a história, né, dessa TV que, assim, eu faço parte desde janeiro, cheguei já esse ano, mas, assim, conhecer parte dessa história, conhecer vocês que estão aí desde o início, para mim é um orgulho muito grande ter esse acesso, né, de como foi que tudo começou. Parabéns pelo trabalho, que a gente possa trazer mais informações sobre tudo isso. Daqui mais uns 10 anos a gente volta também falando sobre o que se tornou a TV, né? Que com certeza serão frutos muito grandiosos que a gente vai colher. Eu torço por isso e tenho certeza que vocês também. Então, professor Getúlio, muito obrigado. Professor Alvemar também, muito obrigado pelas informações. Olha, tem uma coisa que, quando nós colocamos no ar a TV digital, eu falei para os meninos aí, olha, nós te entregamos uma Ferrari. Pilotar essa Ferrari agora é com vocês. Estamos aqui nesse desafio diário, porque é aquela coisa, a gente sabe que é difícil, mas é possível. Então, bora, e é muito satisfatório. Muito obrigado, viu? Pessoal, vamos então para mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais informações para vocês. Aproveita também para interagir com a gente aí por meio do nosso WhatsApp, 62991811406. Já eu volto. Uma história construída por mãos que cuidam e ensinam só poderia resultar em atenção e conhecimento para toda a população. A Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas, Fundac, desenvolve desde 1998 um trabalho de excelência que garantiu a manutenção e prestação de serviços no Hospital das Clínicas em momentos importantes da história do HC. Hoje, por meio do corpo de profissionais competentes, a Fundação gere unidades municipais de Goiânia e também estaduais, voltadas para os usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS, todas elas consideradas de ponta pelos usuários. Além disso, a Fundac realiza a cogestão e também o incentivo e financiamento de pesquisas, atividades de extensão e ensino, junto aos professores, técnicos administrativos e alunos dos mais variados cursos da área da saúde da Universidade Federal de Goiás. O trabalho da Fundação é baseado em 4 pilares: transparência da gestão, total comprometimento com a qualidade dos serviços assistenciais, otimização de custos, eficiência e eficácia em uma assistência humanizada. Assim, ela atua com respeito, carinho e dedicação a quem precisar. Fundac, uma fundação feita por gente que cuida da gente.
Muito bem, já voltamos com o Mundo UFG. Nesse bloco, o intérprete de Libras é o Weber Flávio, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem branco, com olhos castanhos escuros, poucos cabelos e barba cheia. Olha só, pessoal, amanhã, às 19h, acontece uma aula aberta sobre pobreza menstrual na Faculdade de Enfermagem. O encontro de conscientização é promovido pela Liga de Atenção Integral à Saúde da Mulher, da UFG. Para saber mais, a gente conversa agora com a Larissa Magalhães, pedi para colocar ela aqui na tela, já está aqui com a gente. Ela se identifica como uma mulher branca de cabelos médios, castanhos claros e usa óculos. Seja muito bem-vinda. E aí eu quero que você conte para a gente sobre a pobreza menstrual. Do que se trata? Boa tarde. Gostaria de agradecer pelo convite. Eu acho que antes de falar do que é pobreza menstrual, situar um pouco de como surgiu esse tema e como eu fui convidada para conversar um pouco com os estudantes sobre esse tema. Depois do meu doutorado de sanduíche, eu iniciei como professora aqui na FEM e eu oferto uma disciplina optativa chamada de Tópicos em Enfermagem e Epidemiologia Social. E durante essa disciplina, os alunos têm que desenvolver um projeto de pesquisa. E um dos grupos levantou a temática de pobreza menstrual. Então, quando a gente fala de pobreza menstrual, eu acho que a Unicef ela vem desenvolvendo alguns levantamentos para a gente ter uma dimensão de quantas mulheres são afetadas com esse fenômeno. Então, a pobreza menstrual é quando as mulheres ou meninas elas não têm acesso tanto a saneamento básico, acesso a um banheiro para que ela possa realizar sua higiene íntima e também quando elas não conseguem ter acesso a, por exemplo, coletores, absorventes, tanto interno quanto externos. E então a pobreza menstrual ela se caracteriza dentro dessa perspectiva. O evento começa amanhã. Sim. Conta pra gente como que vai funcionar, quem pode participar. Então, a aula é aberta, o pessoal da Liga tem feito uma divulgação muito bacana pelo Instagram da Liga. Então, as pessoas que têm interesse, é só acessar o link de inscrição e se inscrever. É aberto tanto para estudantes da área da saúde, quanto para estudantes que não são da área da saúde também. É gratuito? É gratuito. Ou seja, só acessar então lá o @ da Liga e fazer a inscrição, todas as outras informações também estão por lá. Exatamente, isso mesmo. Tá certo. Muito obrigado aqui pela sua entrevista, pelas informações e parabéns aí pelo evento. A gente sabe que é um tema que realmente preocupa, né? Porque a gente sabe que, principalmente, as pessoas que vivem ali em situação de pobreza muitas vezes não têm condição de ter algo que é mensal, né? A mulher precisa disso ali todos os meses, mas não tem esse acesso. Então, parabéns aí pelo evento. Pessoal, e agora a gente muda de assunto. Eu quero contar para vocês, como vocês já sabem, sempre trazemos aqui indicação de um livro, né, publicado pela editora UFG. Então, bora agora conferir mais uma dica de hoje. Vamos lá. Olá para você que nos acompanha. O quadro Publicações está no ar e hoje nós vamos falar sobre os caminhos que a Universidade Pública Brasileira pode percorrer para combater o racismo. Antes eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos cacheados logo abaixo dos ombros e uso óculos. Aqui ao meu lado está a professora Carliane Paiva, que é autora do livro Cotas e Antirracismo na Universidade Pública Brasileira. Carliane se descreve como uma mulher negra, tem cabelo cacheado com luzes e na altura dos ombros. Tudo bem, Carliane? Seja bem-vinda aqui ao nosso quadro Publicações. Tudo bem, obrigada. Para começar, eu quero que você nos conte quem é o personagem Michel que tem no seu livro e o que ele representa nessa história. Bom, Michel, hoje, ele é um jovem que mora nos Estados Unidos, graças às ações afirmativas. Então, na época, quando eu conheci Michel, o Michel era um estudante de letras que tinha feito vestibular para jornalismo, mas não se identificou muito com a proposta do curso e transferiu para letras. Na ocasião, eu estava procurando o sujeito da pesquisa e, curiosamente, das 16 moças
que tinham passado no vestibular para cotas raciais na Faculdade de Letras, nenhuma aceitou participar da pesquisa. E aí o Michel, num colóquio na faculdade, ele levanta a mão e fala, olha, eu sou cotista e eu quero participar da sua pesquisa. Então o Michel representa todo o livro, porque se não fosse o Michel, essa pesquisa que tinha fundamento de estudar os impactos das políticas afirmativas não tinha acontecido. Eu também visava estudar a questão do letramento nas meninas, no caso das 16 mulheres, também, se não fosse o Michel, não tinha acontecido. Então, o Michel é o grande, digamos, é o protagonista de todo este livro. É quem participou da pesquisa, quem construiu comigo, quem me ensinou muito, quem se propôs de forma muito aberta a discutir toda a proposta que estava sendo oferecida e construída durante toda a pesquisa. O que você descobriu aí durante a sua pesquisa? Qual que é a importância das ações afirmativas, principalmente para a população mais vulnerável? A principal importância das ações afirmativas, eu sempre digo que é como se você imaginasse uma linha de corrida e eu colocasse uma pessoa com dificuldade de mobilidade e uma outra pessoa sem dificuldade nenhuma e falasse, chegue lá, vá ao alvo. Eu não vou conseguir ter o mesmo desempenho. Então, não se trata de uma parte intelectual, de uma deficiência intelectual ou de limitações, lógico, limitações todos nós temos, mas a grande questão das ações afirmativas é que a gente precisa, principalmente a população mais vulnerável, ela precisa de uma política pública que incentive esse começo, porque se não há um começo, não há o meio e muito menos o fim. Então, eu percebo que as políticas de ações afirmativas elas são fundamentais para tentar garantir, porque elas sozinhas, sem uma política séria de permanência, elas não garantem a população nas universidades. Então, eu vejo que desde a época do UFG Inclui até hoje, a gente viu muitos avanços. Eu vejo a universidade hoje com uma outra cara, com outro olhar, produzindo outro tipo de conhecimento. E sobre essa produção de conhecimento na universidade, porque ela se propõe como um lugar plural, né? Quais saberes que, então, tem que ter nela, na sua visão, enquanto pesquisadora? Todos. Eu acho que a universidade, nessa proposta de ser plural, ela tem que receber, acolher todos esses saberes e fazer com que esse saber que está chegando, esse saber diferente, que muitas vezes não é esse conhecimento europeu ou esse conhecimento que muitas vezes a gente vê nas grades curriculares, nos currículos, predominando apenas um tipo de autor, geralmente branco, fora dos Estados Unidos, fora do Brasil. Então, por que a gente às vezes não pega os conhecimentos locais, dos povos originários, e por que a gente não aproveita desse conhecimento que é vasto, que é amplo, que é tão legítimo quanto os outros, e faz ciência, e faz conhecimento e produz? Então, acredito que a universidade ela tem que estar aberta, sim, à literatura que dizem marginal, tem que estar aberta a esses conhecimentos dos povos originários também. Perfeito, Carliane. Muito obrigada por participar aqui com a gente e trazer a sua contribuição. Imagina, é um prazer e estou sempre à disposição. Obrigada. E essa aqui e outras publicações estão disponíveis lá no site editora.ufg.br. Acesse e boa leitura! Já caminhando para o encerramento do programa, vamos conferir a agenda de eventos, ações e editais da UFG. Oi, tudo bem? Estou aqui de volta na Agenda UFG para te dar umas dicas do que está rolando na nossa universidade. Eu me chamo João Camargo, sou um homem jovem de pele branca, cabelos castanhos longos e uso um bigode. E hoje estou em um corredor de um prédio da UFG com janelas de vidro aqui no fundo. Pois então, vamos embora conferir a agenda? Começando por hoje, uma dica para todo mundo que frequenta aqui o Campus Samambaia. O Quintal das Cores chegou essa semana no estacionamento do ICB4. Ele é um espaço de convivência que questiona a prioridade dos automóveis e transforma o estacionamento em um local seguro e confortável para quem está a pé. Ele foi preparado por estudantes voluntários e faz parte de um projeto de TCC de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Artes Visuais, a FAV. O Quintal das Cores estará ativo até o dia 7 de julho. E se você quiser saber mais informações sobre essa ação, acesse o perfil do Instagram, quintaldascores.ufg.
E termina amanhã o período de inscrições para o Laboratório Experimental de Investigações Poéticas em Arte, Paisagem e Cidade, promovido pelo Campus Goiás em parceria com o Coletivo de Ações Poéticas e Urbanas. Esse espaço tem como objetivo promover o diálogo entre artistas e pesquisadores das artes, arquitetura, urbanismo e paisagem, além de estimular esses profissionais a criarem trabalhos inéditos com foco na cidade de Goiás. O laboratório será composto por um seminário online, uma imersão artística na cidade de Goiás, uma exposição e a publicação dos trabalhos. E aí, não vai deixar essa oportunidade passar, né? Corre no Instagram CAPU_GOYAZ para saber mais informações e ter acesso à inscrição. E para fechar por hoje, o Centro Cultural UFG está convidando a todos para a exposição Marcelo Solar, Desenhos Inéditos do Gabinete Vermelho. Essa é uma mostra que mescla experiências urbanas com culturas populares de Goiás. A exposição fica aberta para visitação até o dia 11 de agosto, de segunda a sexta, das 9 da manhã ao meio-dia e também das 2 às 5 da tarde. Isso tudo está rolando lá no Centro Cultural UFG, no setor universitário, aqui em Goiânia. Acesse centrocultural.ufg.br e não perca essa oportunidade. E por hoje, eu vou ficando por aqui. Tenha um ótimo restinho de semana, continue acompanhando a programação aqui da TV UFG e tchau, tchau! Valeu, João. Muito obrigado pelas informações. Só uma correção, pessoal, sobre as inscrições para o Laboratório Experimental de Investigações Poéticas em Arte, Paisagem e Cidade, promovido pelo Campus Goiás. Na realidade, as inscrições vão até o dia 1º de julho, no sábado. E agora, te conto aí, ó, se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo UFG, como você já sabe, é só procurar o nosso canal no YouTube, lá a gente faz a transmissão ao vivo e deixa também todos os programas disponíveis para você. Se quiser sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui no Mundo UFG, é só entrar em contato por meio do nosso WhatsApp, o 62991811406. E aproveita também para já baixar o nosso aplicativo, porque nele você pode assistir a programação ao vivo e também nos deixar alguma mensagem aqui, participando, mandando perguntas, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas te espero amanhã a partir da 1h da tarde. Muito obrigado por ficar aqui junto comigo. Beijos e até mais. Tchau!